E falando em reação de clube brasileiro, é claro que temos escândalo na CBF, hein? Uma notícia que acabou de sair, tá? É quente essa notícia. Uma denúncia da revista Piauí contra a CBF, contra o presidente Edinaldo Rodrigues, que a gente questionou tanto aqui, né? Como é que pode a CBF, na fase que tá, a seleção brasileira sempre horrorosa, o calendário péssimo, a arbitragem horrível, como é que pode a CBF, né, ter o seu presidente eleito com unanimidade? A gente falou isso aqui várias vezes. E a revista Piauí fez apenas uma chamada, hein? Apenas uma chamada da reportagem hoje, que já está viralizando aí nas redes sociais, onde diz que o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, perceba só, subiu o salário dos presidentes de todas as federações estaduais. Todas! Então nenhuma pode criticar. Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia, todos, de todos os cantos do Brasil, receberam um aumento, os presidentes das federações, de 50 mil para 215 mil reais. Tá explicado por que o Edinaldo Rodrigues tem tanto apoio? Tá explicado por que ele foi uma unanimidade pelas federações e também pelos clubes? Olha que coisa nojenta, cara, o que a gente está falando aqui. Em qual empresa você vê alguém aumentar mais de 4 vezes o salário de alguém que não entregou nada de diferente? Ainda de acordo com a chamada, Edinaldo Rodrigues tem relação, né? Marcou reuniões com o presidente da Câmara dos Deputados na época, Arthur Lira, para falar da eleição na CBF, que é uma entidade privada. Por quê? Reunião com o presidente da Câmara, no momento, Arthur Lira, para falar sobre a eleição de uma entidade privada. Também denúncia da revista Piauí. E para fechar, outra denúncia de que Edinaldo Rodrigues tem ligação, e aí quem está dizendo é a revista Piauí, com um instituto que pertence a Gilmar Mendes, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, e tem lá relações, e esse instituto seria tocado pelo filho do Gilmar Mendes, ainda de acordo com a reportagem da revista Piauí. Então, é um escândalo que está sendo trazido aí pela revista Piauí, que já está repercutindo nas redes sociais. Provavelmente, em grande parte da imprensa, a gente não vai ver isso repercutindo, porque não interessa ter desgaste com a CBF. Mas, gente, olha o que é o Brasil. Vocês já pararam para perceber o que é o Brasil? Vocês já pararam para perceber o lixo de país que a gente vive? E que, tipo assim, juro, às vezes dá até desgosto de ver a merda do país onde eu nasci. É assim, é uma loucura. Tem coisa errada em tudo que é lugar, em todas as esferas. É assim, é da gente repensar o que tem que acontecer com a sociedade. Porque sempre quando tá bem para alguns, eles vão em torno do seu umbigo, eles olham para o seu umbigo, tá bom para mim. E pronto. Assim vai sendo tocada a sociedade, assim vai sendo tocado o povo, a política, as entidades privadas, a CBF que toca o nosso futebol. E na boa, não dá mais, é o que eu falo, a gente reclama do racismo nos estádios. Nem adianta, gente. Pra que eu vou reclamar da CBF? A gente sempre reclamou da CBF. Ricardo Teixeira, banido do futebol. Marco Polo Del Nero, banido do futebol e proibido de sair do país. Marim, preso. Caboclo, foi tirado por escândalo de assédio e tudo mais. Mas as coisas só pioram nessa entidade. Só pioram. E a gente tendo que falar sempre, mas sabendo, Bruninho, que nada vai mudar. E aí
é a revista Piauí trazendo essa denúncia que vai ser explosiva, Bruno. A gente vai ficar de olho, mas só pela chamada, 50 mil de salário para presidente de federação. Todos agora receberam um aumento de 215 mil. Relações políticas, relações até com ministros. Cara, o que virou o futebol brasileiro, Bruno? Bom, eu não li a matéria ainda, né, completa, com detalhes, mas, assim, não tem nada muito surpreendente, não. O poder no futebol brasileiro, ele é mantido com o apoio das federações, e as federações recebem esses valores, né, eles falam aí de 50 mil subindo agora para 215, mas sempre teve esse pagamento mensal às federações, até de maneira oficial mesmo, e aumentou, né, pela matéria da revista Piauí, aumentou bastante, e é um ano eleitoral, né, e ele manteve o apoio de todos eles com 100%, e a ligação com políticos, com pessoas influentes, né, lá em Brasília, também sempre aconteceu, e não só na gestão do Edinaldo, em outras gestões também. Sempre o sistema de poder da CBF foi pautado nisso, na aliança com as federações, e claro, ninguém é aliado de ninguém de graça. Aí tem a questão financeira, tem a questão também do calendário brasileiro, ele é como é porque os estaduais, eles têm as datas reservadas para eles, também por causa dessa aliança política entre federações e CBF. E sempre teve aliados, né? Sempre. Políticos já foram vice-presidentes da CBF, já teve deputado federal que foi vice-presidente, já teve pessoas ligadas a políticos que estiveram ali. O Fernando Sarney, por exemplo, filho do José Sarney, já foi vice-presidente por muito tempo. Então, a CBF, e aí no caso não tem nada de irregular, ele pode ser vice-presidente, mas sempre houve essa ligação entre a política tradicional, os políticos, senadores, deputados, e a Confederação Brasileira de Futebol. E até regionalmente, os políticos de cada estado, eles têm muita influência nas federações estaduais. Muitas vezes políticos mesmo, que têm mandato legislativo, eles são presidentes das federações, ou parentes deles. Então essa ligação, ela sempre foi muito próxima, sempre. O poder na CBF é pautado nisso, na aliança com federações que têm alianças políticas, regionais e até nacionais. A CBF tem os seus articuladores políticos. Antes usava-se muito a expressão bancada da bola, hoje já não se usa tanto, que eram pessoas ligadas ao futebol, que tinham mandatos, que eram deputados, senadores. Então a CBF, ela sempre foi muito próxima. A política nacional, regional também, porque no Brasil, até pelo tamanho do país, a política regional, ela é muito importante. A maior parte da política brasileira ocorre regionalmente. E na CBF a lógica é a mesma, né? A política regional que acaba sustentando o poder da Confederação Brasileira. Política regional e também esse aumento de salário, né, sim. Mauro Betti? É surreal, de 50 mil para 215 mil reais por mês para presidente de todas as federações. Eu não consigo levar na normalidade nem todo esse envolvimento político que o Bruno falou que é normal. Para mim é tudo uma bosta, porque sempre tudo é normal, né? Sempre tudo é normal. Muita relação política, normal. Muito jogo de interesse, normal. É por isso que as coisas só vão piorando, na minha modesta opinião, porque a gente aprendeu a levar como normal coisas que não são para levar como normalidade. Coisas que são, uma entidade privada, o que ela tem a ver com política? Como que políticos têm a ver com isso? Como que eles participam? O que acontece? Quais são os benefícios? Porque isso que eu acho normal. A gente questionar, né, se tem realmente uma entidade que é tão politizada e que teve tantos escândalos nos últimos anos, eu acho que isso precisa ser questionado. Eu prefiro não levar como normal. E eu entendo quando o Bruno diz que é normal, não que ele acha legal, mas que é normal. Que sempre aconteceu, no sentido de que sempre aconteceu. Isso tem que parar de sempre acontecer. Tem que parar de ser normal. Inclusive esse aumento salarial, Mauro, há pouco tempo da eleição, quando ele foi eleito por unanimidade, 100%, e quando presidentes de federações se recusaram a receber o Ronaldo. Ronaldo ia lançar uma candidatura. Nem escutaram o Ronaldo.
Pilhado, quando saiu a notícia do Ronaldo que ele não havia conseguido nem ser recebido, né? Que ele foi recebido e faz parte de uma negociação política, evidentemente, eleitoral, né? Aí tem essas questões e cada um define o que bem entender e, sobretudo, o que mal entende sobre as suas escolhas, tal. Eu já tinha comentado aqui na Jovem Pan e em outros lugares em que eu trabalho, escrevo, enfim, que era por conta do termo que eu uso já há muito tempo, mensalinho das federações, né? E eu confesso, e sempre enaltecendo o trabalho da revista Piauí, que é muito sério e muito bom, eu confesso que o que eu sabia é que já há muito tempo já era sabido que era 50 mil, mas podia ser um pouquinho mais, né? Para cada presidente de federação. E que imaginei que por conta da eleição, e sempre lembrando, a eleição não, a aclamação do Edinaldo na última segunda-feira, alguns detalhes apenas, a eleição foi chamada 8 dias antes, quer dizer, se convoca uma eleição 8 dias antes, sendo que já havia, claro, um movimento político. Aí 8 dias depois, evidentemente, tem a eleição. E essa eleição se realizou na segunda-feira, claro, na sede da CBF lá no Rio de Janeiro, na Barra, e na véspera de um joguinho aí, Argentina e Brasil, na semana que inclusive caiu o treinador da seleção, Dorival Júnior, até pelos maus resultados e pela pavorosa atuação no Mas Monumental. E essa eleição em que se aclamou por 27 votos das federações estaduais, mais os 20 clubes da Série A e os 20 clubes da Série B, essa eleição para o novo mandato começa daqui a um ano. Quer dizer, você elege, mas ele vai mandar, quer dizer, ele vai assumir o novo mandato daqui a um ano, né? Ok, não haverá nenhuma disruptura, a princípio, para a Copa do Mundo, que acontecerá 3 meses depois. Mas esse novo mandato do Edinaldo, que começa em março de 2026, vai até março de 2030. Ou seja, a nova eleição, ou novo mandato, vai coincidir a 3 meses da Copa do Mundo 2030. A Copa do Centenário das Copas do Mundo. Então, já começa por aí. Em relação a esse aumento de 50 mil reais de um mensalinho ou de uma ajuda de custo, são custos que não são poucos, evidentemente, para os presidentes das federações estaduais ou para as capitanias hereditárias, passa para esse montante revelado pela revista Piauí, que faz um trabalho bárbaro. Não só nisso, mas outras coisas. Da série Causa Estranheza, 0. Causa Indignação, de 0 a 10 mil. E, lamentavelmente, e por ser uma entidade de direito privado, e nisso o João Avelange deixou um bom legado para Ricardo Teixeira, depois para José Maria Marinho, para Marco Polo Del Nero, para o inefável Coronel Nunes e também para o Rogério Caboclo, o Carlos Caboclo, perdão, o Rogério Caboclo, e agora para Edinaldo, e aquele interregno quando foi impugnada o seu mandato, mas daí voltou, né? Não causa estranheza. O fato do plenipotenciário... De volta, hein, Mauro? Está de volta a Rádio Jovem Pan, tá? Obrigado, Pilhado. Pode falar. E no caso do plenipotenciário Gilmar Mendes, ministro, também não causa nenhuma surpresa, né? Enfim, e essas relações são essas, né? Se você quiser o termo promíscuo, eu acho um pouco forte, mas pode ser. Discutíveis, extremamente discutíveis, ok, faz parte, né? Agora, causam estranheza? Não causam. E é impressionante que o futebol pentacampeão mundial sobreviva à própria CBF, que desde outubro, novembro de 79 se chama CBF e desde 1914 se chama CBD. Eu já falei aqui, eu quero sempre deixar isso muito claro, primeiro porque muito me honra e segundo que é dever expor também, eu sou o curador do Museu da Seleção Brasileira, ou seja, eu tratei diretamente para contar a história da Seleção Brasileira ali na belíssima sede da Barra, né? Então eu tratei diretamente com essas pessoas do futebol, já fui inclusive processado, aliás, eu não fui processado por uma delas, então, o vice-presidente, o falecido Nabi Abichedi, porque o advogado dele era muito meu amigo, foi só por isso que eu não fui processado. Mas enfim, tem essas relações que você pode falar, você fez o Museu da Seleção, você tem interesse? Não, tenho interesse em contar a história da Seleção Brasileira de Futebol, que me parece uma história bastante legal. E trabalhei sim com presidentes com quem tive problemas, por um eu quase fui processado e outros tantos que tive problemas, tive relações boas ou ruins, vocês podem analisar para deixar muito explícito e claro e transparente do meu trabalho. Mas o que causa espécie, quer dizer, não causa espécie porque é isso, né? Como eu costumo dizer, não só no campo esportivo, mas em outros campos da atividade desumana brasileira, o brasileiro desmoralizou o termo inacreditável, incrível. Você viu que isso aconteceu?
Cara, infelizmente é isso. E esse estupor, que a gente não pode ficar num estado de comfortably numb, para pegar, para mim, a maior música da história do rock and roll, do Pink Floyd, do álbum The Wall, e também não podemos construir um muro em volta disso, que assim não causa mais estupor, a gente está nesse nível. Só que, evidentemente, a gente tem que falar, a gente tem que comentar, a gente tem que lamentar, e assim, vai mudar? Não. Quando o Zico assumiu a então Secretaria Nacional de Esporte, que não era um ministério no governo deplorável de Fernando Collor de Mello, mas havia gente boa como o próprio Zico, o Zico, uma das coisas legais foi tirar o poder das federações e dá-los aos clubes, que conseguiram basicamente voltar o poder às federações com voto, inclusive, que não é unitário, com as federações mandando politicamente. Então, o que é a CBF é isso. A gente torce para que a CBF cuide melhor, evidentemente, da seleção brasileira, a gente torce para que as várias ligas, pelo menos, se unam para organizar melhor o futebol brasileiro, que tem avanços. A própria CBF, na gestão do Edinaldo, também tem avanços, mas, de novo, pilhado, a gente fala aqui e só fala, né? Pode fazer hashtag, pode postar no Instagram, pode colocar aqui na Jovem Pan os lugares que eu trabalho e todos nós também. A gente vai mostrar um poder de indignação, não é para levar os aldeões tochas à frente da bela sede da CBF, mas é o que temos, né? E, de novo, não caso espécie. Ô Mauro, você que sabe tudo aí da história da seleção, a CBF, esse pessoal, João Avelange e Ricardo Teixeira entraram quando? O João Avelange chegou em janeiro de 1958 e quando ele assumiu a FIFA em 74, quando eleito durante no Congresso da Copa da Alemanha, ele é obrigado a deixar, inclusive por conta da época do governo Ernesto Geisel, o penúltimo presidente da ditadura militar, ele é convidado a se retirar da CBD e deixando então o cargo para o almirante Heleno Nunes em junho de 75. E o seu genro, então o genro Ricardo Teixeira, assume a CBF em 16 de janeiro de 1989 e saído, né, para evitar outras coisas ainda piores do que o mandato dele. Em 12 de março de 2012, renuncia então o vice-presidente mais velho, José Maria Marinho, assume. Ou seja, tivemos João Avelange de 58 a 75, Heleno Nunes de 75 a 1980, quando é eleito o melhor presidente da história da CBF, Gililde Coutinho, que fica até 86, quando ele é sucedido pela oposição por Otávio Pinto Guimarães, parelha ele e Nabi Abichedi, que ficam até 16 de janeiro de 89. Aí Ricardo Teixeira... Porque o exatamente, por conta era disso. Mais velho, podia dar empate. Podia dar um empate, se houvesse um empate, ganharia o mais velho. O candidato era Medrado Dias, presidente que havia sido diretor de futebol da CBF durante a ótima gestão do Gililde Coutinho, e aí se inverteu. Quem ia mandar o Nabi e quem ia ser o subalterno ou vice era o Otávio Pinto Guimarães, que era o presidente da Federação Carioca, como o Nabi era presidente da Federação Paulista. Com essa inversão de chapa, o Otávio gostou e falou, opa, vou mandar mais. Eles começaram a brigar e deu do que não deu. E com detalhe, houve uma questão de um voto razourado de uma das federações e não seria precisa essa mudança de chapa, ou seja, o Nabi teria sido eleito, o que ia ser, ele ia mandar muito mais, como era a característica dele, o Otávio ia mandar menos, mas enfim, no final do mandato de 3 anos já não se falava como era de se esperar. E um detalhe, o Avelange ficou como presidente da FIFA de 74 a 98, né? Quando ficou 24 anos. 24 anos, e lembrando que tanto o João Avelange quanto o Ricardo Teixeira acabaram sendo proscritos da história, não só do futebol brasileiro, mas da história da FIFA, muito por conta do FIFA Gate, revelado em maio de 2015. Ou seja, desde sempre, né? Uma vergonha. Eu até perguntei para saber, será que lá nos anos 50 já era essa turma? Já. Então, João Avelange desde 58. E é por isso, foi o que o Mauro falou, né? A seleção brasileira, eu tenho orgulho de fazer o museu. Cara, é por isso que, graças a Deus, cada vez mais o torcedor brasileiro, o amante do futebol brasileiro, ele fala, eu tô cagando pra seleção, eu ligo para o meu clube, né? Porque cada vez mais é isso. Até na Copa do Mundo, tá, gente? Que a gente fala, não, Copa do Mundo é momento de torcer. Torce, mas não chega aos pés da torcida pelo clube numa semifinal de Libertadores, numa final de Libertadores, num Mundial de Clubes. Não chega aos pés, e tomara que o povo brasileiro cague cada vez mais para a seleção brasileira, porque assim é menos dinheiro para a CBF. Porque quanto mais o povo liga para a CBF, mais patrocínio ela vai ter, venda de camisa ela vai ter, venda de ingresso ela vai ter. O meu desejo seria ver todos os jogos da seleção desertos, camisa da seleção não sendo vendida,
CBF sem patrocínio, porque quando o povo brasileiro começar a enxergar que é ele que financia tudo isso, né? Ele vai começar a ligar cada vez menos para a seleção. Não tem como o povo se identificar com uma seleção brasileira que tem toda essa vergonha por trás, gente. Olha tudo que a gente está falando aqui. Eu sei que clube também tem muita coisa, que não tem santo em quase nada do futebol. Mas é uma paixão, é um clube do coração. A seleção brasileira é muita gente. É muita gente ganhando dinheiro com a paixão do torcedor, cara. Olha a quantidade de patrocínio que tem lá na CBF. E patrocínios altíssimos, botando muito dinheiro. Inclusive, teria que se questionar esses patrocinadores, na minha opinião. Vocês estão vendo o que vocês estão patrocinando? Vocês estão vendo a entidade que vocês patrocinam e que colocam muito dinheiro lá dentro? É presidente banido, é presidente proibido de sair do país. Tinha que haver, na minha opinião, até um questionamento de quem patrocina a seleção brasileira. Vocês botam muito dinheiro lá dentro, vocês não vão falar nada, não? Só interessa pra vocês ter a marca de vocês lá, pá! Não vai questionar, porque, cara, é cada dia pior. Isso que a gente está vendo aqui da revista Piauí, 50 mil e para 215 mil de salário para presidentes de federações, Raí, é um escárnio com quem gosta de futebol. Pois é, Pilhado, é um absurdo com a cara da CBF, né? E desse trabalho muito ruim que tem sido feito há décadas, como bem nos ensinou aqui há pouco Mauro Betti, né? Não surpreende porque é a CBF. É uma entidade comandada pelo Edinaldo, antes foi pelo Marcelo Teixeira, antes foi pelo Caboclo, antes Ricardo foi pelo Teixeira. Marinho. Você falou Marcelo Teixeira. Ricardo Teixeira, desculpa. Ricardo Teixeira. Antes pelo Marinho, enfim, é uma entidade que foi comandada por alguns presidentes até presos, né? Depois que saíram da CBF. Então, é uma entidade comandada por esses péssimos personagens e que, assim, não cuida nem um pouco do futebol brasileiro. E muitas vezes a gente acaba aqui debatendo as questões da seleção, né, os problemas, e é natural, a gente vai falar aqui dos jogos, do trabalho que não foi bom do Dorival, do próximo, mas a gente acaba se esquecendo de um problema muito maior, né? E esse é o grande problema do futebol brasileiro. A CBF não é só os clubes, ou não é só um árbitro ruim, não é só um treinador que não vai bem, não é só um jogador que faz uma provocação e depois em campo não consegue corresponder. Tem uma coisa muito maior por cima de tudo isso, né? Que no caso é a CBF do Edinaldo. Então, assim, infelizmente não foi a primeira vez, não será a última. A CBF, por ser uma entidade privada, me parece que vai acontecer algo nesse sentido, né? Não é imoral o que foi feito, mas não é ilegal. Então a gente vai continuar nessa mesma rota e olhando para esses problemas com tom crítico, trazendo notícia, informação, mas infelizmente sem caminhar para uma mudança que poderia ter acontecido, né? Com uma nova candidatura, com alguém para pelo menos debater uma possibilidade na CBF. Isso não foi aceito pelos presidentes da federação e a gente descobre alguns dias depois o porquê, né? E vamos seguir nesse mesmo caminho, infelizmente. O futebol brasileiro, para mim, não tem muita solução, não. Infelizmente, né? Porque a gente viu aí, praticamente desde sempre o futebol brasileiro em péssimas mãos. Agora a gente vai esperar aí sair essa reportagem, porque por enquanto foi só a chamada e já está dando muito o que falar aí em todas as redes sociais, em todos. É bom rede social, né? Porque veículos de comunicação, muitos a gente vê ausentes do assunto, porque vai ver, não interessa bater na CBF diante de tantos benefícios que tem lá dentro. Mas que bom que as redes sociais estão viralizando aí essa notícia da Piauí para desmoralizar mais uma vez a CBF.